parte que para mim é a melhor estrutura do IFES, que são os laboratórios de informática. Eu acho que a gente tem uma acessibilidade boa de vários programas e a gente aprende muitas matérias que têm essa necessidade, é uma acessibilidade boa para os alunos que não têm acesso. Boa parte dos computadores funcionam muito bem e são máquinas que a gente não teria acesso se não fosse pelo IFES. Eu acho que a parte que eu mais gosto são as opções que o IFSC apresenta na questão esportiva, seja pelos eventos depois da aula, como treinos, seja para basquete, futsal, vôlei, ou atividades extracurriculares também, como o GIFSC, por exemplo, que são jogos do IFSC, né? Que a gente tem oportunidade de ir para Blumenau ou até para, sei lá, Fortaleza. É bem interessante, seja para conhecer pessoas novas ou mesmo para se divertir. Aqui no campus nós temos uma cozinha, onde temos os utensílios como micro-ondas, chaleira elétrica, geladeira, pia para lavarmos as louças, e é um ambiente bem tranquilo para que a gente possa comer. Bom, eu gosto muito aqui da biblioteca, além de ter muitos livros sobre o curso e tal, para a gente poder estar lendo, tem também muita literatura. Aqui o espaço é muito aconchegante, tem também o auxílio de salas de pesquisa, tem computadores, então eu gosto bastante de passar meu tempo aqui. Não esperávamos que fosse uma situação tão drástica assim. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Tinha muita pressão para a gente não suspender as aulas, tinha pressão para suspender. Em todo o mundo, mais de 800 milhões de alunos estão sem aulas, segundo a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. O fechamento de escolas é visto por especialistas como uma forma de conter o avanço do novo coronavírus. Ninguém queria viver aquilo. Eu peguei o início da pandemia, né, aquele período em março. A primeira decisão foi principalmente preservar os nossos estudantes, então a gente cancelou as aulas, né, imediatamente. Como nós tínhamos mais indícios de casos aqui em Florianópolis, né, o pessoal inicialmente quis até cancelar as aulas em alguns campos determinados, e a gente entendeu que era melhor fazer um cancelamento único para todos os campos, para proteger principalmente os estudantes, né, tendo em vista o número de estudantes que nós tínhamos que poderiam correr riscos. E, na sequência, suspendemos as atividades também administrativas dos nossos servidores e começamos a pensar de que maneira nós íamos atuar para conseguir, inclusive, que os nossos estudantes não se sentissem abandonados, né? A gente decidiu não cancelar o calendário e tentar manter os estudantes com o vínculo da instituição, mostrar para eles que a instituição estava aqui à disposição e mais do que isso, estava para ajudá-los. O maior desafio foi manter os nossos estudantes, acolher os nossos estudantes e manter os estudantes conectados com a instituição, com seus professores, com toda a nossa estrutura pedagógica e principalmente que os professores também tivessem condições de dar esse amparo, né? Porque foi um momento tão difícil para todo mundo que a gente também pensava nisso, tá? Mas a gente vai amparar os estudantes, mas quem vai amparar os nossos servidores, os nossos professores, né? E muitas pessoas não se sentiam preparadas para ir de uma aula presencial para uma aula totalmente virtual. Então, foi necessário todo um processo institucional para conseguir dar esse apoio para que, né, imagina, milhares de estudantes, né, começamos a trabalhar com a questão de trazer os estudantes, né, de modo virtual, protegidos em casa, mas que eles tivessem acesso à instituição. Foi bem difícil, porque nós temos campus no estado inteiro, alguns tinham mais preparo tecnológico, outros não.
Na verdade, durante as aulas remotas, não tínhamos aulas todos os dias. A princípio, organizamos as aulas em blocos de 3 disciplinas cada. Mas os alunos ficaram confusos e, por isso, reorganizamos tudo. Eles estavam acostumados com aulas presenciais, mas tivemos que adaptar tudo aos poucos porque foi necessário fazer aulas remotas. Fizemos reuniões através de videoconferência pelo Meet. E foi um desafio para nós quando não tinha intérpretes de Libras, pois estavam atendendo alunos em aula. Enquanto coordenador do curso, eu precisava imprimir os materiais para os alunos que não tinham computador e eu levava de carro até suas casas. Ao final de um bloco, eu retornava para buscar os materiais com as atividades feitas, mas às vezes alguns ainda não tinham feito e me complicava a vida. Demorou para a gente estabelecer a nova dinâmica. Teve entendimento de avançar, né, com atividades não presenciais neste momento, e veio junto a isso como seriam essas atividades. Se seriam aulas transmitidas online ao mesmo tempo, síncronas, assíncronas. Então, ao passo que isso foi clareando para nós, enquanto colegas, enquanto gestão também, a gente foi buscando se apropriar de formas para avançar com essa questão. E aí veio outros problemas, né? O professor iria gravar aula de casa. É uma aula que ele ia transmitir com o celular dele, com o computador dele, veio o desafio de faltar equipamento, veio o desafio de não ter uma boa iluminação, veio o desafio de, só tenho um espaço na minha casa que as crianças correm atrás, como é que eu vou gravar a aula? Então teve bastante questões assim também de preocupações, né, que veio quanto à qualidade do material que a gente iria estar levando para o estudante, né, mesmo de uma forma remota. Tivemos que mudar pacote de internet, que precisou ser muito mais veloz. Iluminação, eu tive que improvisar com abajures e até construir depois, ao longo do tempo, eu fiz um improvisado de papelão com papel alumínio por dentro, lâmpadas, porque o que aconteceu, assim, as ring lights tinham um valor e de uma semana para outra elas ficaram 10 vezes mais caras. Todos esses recursos tecnológicos para o home office, eles também acabaram ficando muito caros. Mas teve muito empréstimo, né? Não só do computador, que alguns servidores não tinham, mas da mobília, né? Cadeiras, precisar de uma mesa, ou seja, toda a estrutura que o servidor precisasse em sua residência, a gente conseguia fazer o empréstimo. Alguns servidores necessitaram mesmo desse apoio, porque estávamos em casa, mas estávamos trabalhando. Também esse trabalho de conversar, entender o que estava acontecendo e como utilizar da melhor forma esses equipamentos. Muitas dúvidas surgiram naquela época. Eu recordo que o IFSC começou a ofertar várias capacitações, né, pelo CERFEAD, de como utilizar essas ferramentas, como trabalhar uma aula de forma remota. Até então, para mim, ser uma intérprete, né, fluente, com técnicas, né, era o suficiente. Para mim, aquilo ali bastava. E aí a pandemia me ensinou isso, né, que todo esse conjunto, desde saber como é que se liga uma câmera dessas, como é que se manuseia uma highlight, né, ou a iluminação, se ela está adequada para aquele momento. Então foram assim, outros, e até edição de vídeo, tantas outras coisas que eu tive que aprender, que hoje eu valorizo muito mais, sempre estar aberta a aprender, né. Quanto a gente amadureceu enquanto pessoa, quanto amadureceu enquanto profissional da educação, em reaprender a dar aula à distância, era tudo muito novo. E tinha uma outra questão, que eram aqueles alunos que não tinham equipamento, né? Então, houve a política do auxílio à internet. Nós fomos a primeira instituição a criar o auxílio à internet, né? Nesse contexto de pandemia. Então, depois, inclusive, a nossa Pró-Reitoria de Administração colaborou com o CONIF na discussão das diretrizes do que veio a ser um plano nacional de acesso, né, com distribuição de chips para dados.
E muitos estudantes, principalmente em Caçador e aqueles estudantes mais vulneráveis, que não tinham acesso à internet ou que nem energia tinham acesso, para eles não funcionava emprestar um computador, né? Então, de fato, a gente teve que lançar mão de atividades impressas. Então, aí foi toda uma outra organização que a gente precisava fazer, né? Então, além dos docentes se adaptarem ao uso das tecnologias para transmissão de aula, eles tinham que preparar todo o material, e a gente foi fazendo por bimestres, né? Então, ia preparando um tanto de conteúdo de todas as disciplinas. Eu lembro que a gente colocava nos envelopes com os nomes, pegava os livros didáticos que a gente tinha, né, do Programa Nacional de Livro Didático, e a gente botava assim na área da cantina, para não ter contato, né, com os estudantes, deixava eles dispostos nas mesas, tudo com os nomezinhos em cima. Então eles iam lá, retiravam o material, a gente combinava uma data de retorno, eles iam lá, deixavam o material. E aí, nós que estávamos indo mais ao campus, né, nós da gestão, eu como diretora, meu chefe Dep, meu chefe Dan, e mais um grupo de voluntários também, né, de professores que se dispunham a ir ao campus, faziam esse trabalho de ir imprimindo, porque alguém tinha que imprimir o material, deixar lá, mas também tinha que recolher esse material, escanear o material e mandar para os professores corrigirem. Em relação aos auxílios rotineiros, vamos dizer assim, né, principalmente para os estudantes contemplados a partir do IVS, nós fizemos repasse de cota extra. Todos os auxílios incluídos no IVS, no critério IVS, receberam repasse extra ao longo da pandemia. E lá no campus a gente fez uma campanha de arrecadação de aparelho de celular que ninguém usava. Troquei o aparelho de celular, peguei um novo, né? Às vezes pega porque quer pegar um modelo mais novo, mas o antigo não funcionava. Então a gente fez uma campanha de arrecadação de equipamento de celular, computador, tudo aquilo que o pessoal não usava, mas que ainda dava para operar e funcionar, a gente fez uma campanha de arrecadação. E houve também aquela instrução normativa que permitiu o empréstimo de equipamentos, que isso ajudou muitas famílias. Ao mesmo tempo, sentíamos nos alunos muita necessidade, eles nos passavam essa necessidade de continuar com um vínculo. Percebíamos em alguns como era importante ter um vínculo. Não estou falando do vínculo só de dar aula, mas de eles perceberem que a instituição estava ali dando apoio, né? Não necessariamente a aula, mas o que vocês estão precisando, a gente está aqui, a gente ajuda. O objetivo da instituição foi a todo tempo continuar com a formação dos nossos estudantes, das nossas estudantes, porque era fundamental, inclusive para a saúde emocional, para a saúde psíquica das pessoas, continuarem em atividade sem expô-las ao risco, para que pudéssemos assegurar o mínimo de impactos na vida dos estudantes, mesmo cientes de que muitas famílias passaram por momentos bastante difíceis, bastante drásticos ao longo do período pandêmico. Os alunos, nós percebemos que eles sentiram-se muito mais sozinhos, assim. E isso também foi desafiador, porque muitos se retraíram. Teve alunos novos que iniciaram o curso durante a pandemia, então a gente nem via eles, porque eles ficavam com as câmeras fechadas. Quando estamos presos de forma presencial, nós vamos até o aluno, sem ser invasiva, né, de uma forma mais natural. Agora, virtualmente, isso é praticamente impossível, né? A forma como nós vimos que pudéssemos minimizar os impactos, éramos nos unir. Foi a nossa união, em termos de servidores, em conversarmos. Se um professor percebia algum problema, nós nos uníamos, toda a assistência de alunos, a coordenação pedagógica, nós fazíamos muitos contatos entre nós e buscávamos informações mesmo entre os alunos, se eles sabiam de colegas que estavam passando alguma dificuldade. O campus em específico, o nosso campus sempre teve muito essa preocupação com surdos. Uma prática bem interessante foi o professor Fabrício, que é um professor surdo, coordenador do curso de comunicação visual. Ele se preocupou em sempre fazer reuniões virtuais para que
os surdos pudessem se encontrar e conversar em Libras, sabe? Não ficar só assistindo às aulas. Aconteceram problemas de comunicação, principalmente com os alunos surdos, cujas famílias não se comunicavam bem com os filhos surdos. Então, nós criamos uma ação chamada de intervalo virtual, ou seja, 1 hora de videoconferência para os alunos conversarem e manterem o contato. Alguns professores que já tinham, por tradição, uma fala assim, um pouco mais acolhedora, eles se juntavam à coordenação pedagógica e eles faziam infinidade de ligações por dia. Gente, foi ligado muitas vezes para cada estudante, para cada familiar. Olha, seu filho não entra na plataforma não sei quantos dias. Sua filha não entregou a atividade nessa semana. Olha, seu filho não está aparecendo nas aulas síncronas. O que está acontecendo? Isso é todo dia. Um número de ligações telefônicas, depois de comunicados pelo WhatsApp, porque nesse meio tempo o WhatsApp foi se desenvolvendo. O WhatsApp foi fundamental. O WhatsApp, inclusive cada setor recebeu um tablet e nós levávamos para casa e cada setor teve um WhatsApp. E há muitas famílias que elas têm limitações em usar o e-mail, né? Impedimentos técnicos mesmo, falta de prática, né? Falta de entendimento. Após tentativas WhatsApp, telefone, e-mail, tivemos aí cerca de 40 alunos que de nenhuma maneira nos deram retorno. Então a gente resolveu mandar cartas para esses alunos. Vai lá, produz a carta, né? Quem é que vai no correio, quem é que pode ir até o correio, despachar cartas registradas com aviso de recebimento. E com surpresa, 20 dessas pessoas foi por meio de uma carta, que hoje, quem fala em mandar uma carta para alguém, né? Foi através de uma correspondência física que tivemos um aviso de recebimento e que, a partir dali, os alunos mesmos fizeram o contato conosco. Acho que foi uma estratégia, talvez no início não se esperava muito dela, mas era mais uma alternativa, né, e que teve um bom retorno. Nós tivemos um aluno do Pedagogia que ela teve tantos problemas, perdeu o trabalho, né, e aí ela começou a enfrentar problemas psicológicos. Então, nós fizemos muitos acolhimentos pelo WhatsApp. Então, ela encontrou em nós um apoio, até mesmo um apoio familiar que ela não tinha. E nós percebemos que ela foi só um exemplo do que estava acontecendo de forma generalizada. Nós tínhamos aluno que às vezes estava passando por necessidade mesmo, né, financeira. Pais perderam empregos, mães foram também dispensadas, muitos viviam de uma renda que foi totalmente proibido, né, o manicure, cabeleireiro, né, isso, eles ficaram sem renda. Problemas de fome, né, essas situações foram, acho que, uma das mais difíceis, sabe, lá vem de situação eu estava vivendo e morava e a gente entregando atividade para fazer. Sabe, tipo, não tem nem condições de pensar na vida. Um dos maiores desafios na época, porque nós tínhamos conseguido o lanche dos alunos, ele não ocorreria mais. Então, para nós não termos que devolver os recursos, entramos em contato com o Ministério Público, o DEP fez todo um trabalho para que elas fossem, todo aquele lanche fosse revertido em cesta básica. Então foi desafiador, inclusive, entregar essas cestas básicas, né? Então nós fizemos todo um trabalho de contato, atendendo toda a parte técnica para que essa modificação pudesse ser feita e entrega das cestas. Isso mexia muito com a gente, que ia nas casas, que via a situação, né? Não quando eu ia levar atividade impressa, mas quando eu ia levar cestas básicas, que era tudo que eu estava esperando, sabe? Tipo assim, ontem comeu a última bolacha. Ai, que bom que vocês vieram, porque a gente já estava sem ter o que comer. Essa foi a pior. Não era questão educacional, assim, era questão... porque a gente ia no mercado, né? A gente colocava máscara, entrava um por vez, mas a gente ia fazer as compras, né? Nós, servidores, nós temos a consciência, porque mesmo com essa pandemia, o nosso salário seria depositado no final do mês,
né? Mas a família, se eles não trabalhassem, eles não teriam o que comer. Inclusive, nesse período, foi criado um grupo de assistência, digamos assim, até mesmo financeira. O que nós começamos a fazer? Foi criado um grupo grande, com muitos servidores, técnicos administrativos, docentes, não importava o cargo. Então, nós procurávamos verificar até mesmo assim, urgências financeiras e destinar, né, alguma pequena verba, alguma coisa. Nós ainda conseguimos, várias famílias, nós ainda conseguimos auxiliar, né? Mas o que nós percebíamos é que as famílias que mais precisavam, os alunos não contextualizavam. Os alunos que mais precisam são os que menos pedem ajuda, né? Então, isso doía bastante porque alguns nós conseguimos ajudar, outros às vezes demorava muito, né? E então foram experiências que foram momentos que E aí aquele aluno que está aqui, tu nunca imaginou que ele vivesse uma situação assim, sabe? E aí às vezes a gente pensa até como a gente é rude, como estava, né, querendo poder continuar estudando, entregando atividade no prazo, sabe? Então, por isso que nós fomos afetados sensivelmente por isso quando nós retornamos. Tanto é que as disciplinas elas ficaram abertas por um bom tempo até o aluno conseguir se recuperar e o professor retomar aquela atividade, receber atividades atrasadas, porque a gente vivenciou, a gente via, a gente foi testemunha de muitas situações que não se encontravam. Então, assim, não tem o que comer, né? Não tem o que comer. Sim, sou grato, sou muito grato ao IFESC por tudo o que fez por nós, a preocupação, o cuidado com a nossa segurança, sempre interessados em saber se estávamos bem nas mensagens do WhatsApp, todos os meses para saber se estávamos vivos e com saúde. Bom, as formaturas foram online, né? Então, claro que a maior parte dos alunos não gostou dessa decisão. Eu, particularmente, também, como servidora, não estava confortável, né, com essa situação, mas era o que era possível, né? A gente se arrumando só a parte de cima, né, de pantufa, né? De repente o gato, você discursando e o teu gatinho resolve passar na frente da câmera. Mas foram momentos no meio de tanta tristeza e tantas perdas, um momento lindo de consagração da instituição, nós como servidores. Aquela sensação assim, do dever cumprido de muitas pessoas. E foi muito diferente, porque, bom, aquelas câmerazinhas, aquele Meet, né, todo um protocolo de formatura diferenciado, né, que nós passamos a fazer, isso também foi adaptado. E as falas dos estudantes, né, sempre remetendo à condição, aos desafios, né, da própria pandemia, né, as aulas online, todo esse histórico, mas é algo que toda formatura me lembra, porque assim, a gente está em 2024 e em todas as formaturas os alunos nos lembram que nós vivenciamos a pandemia. Ao mesmo tempo que você estava agradecido por estar concluindo o curso, estava triste por estar concluindo naqueles contextos. Então, eu acho que é um sentimento ambíguo nas pessoas, né? Isso persiste até nas primeiras formaturas presenciais, porque, não, voltamos à presencialidade, agora é só festa, estamos felizes, realmente, mas nós estamos lamentando pelas pessoas que nós perdemos, estamos lamentando pelo contexto que nós vivemos, né? Foi bastante difícil. Acho que os desafios foram grandes porque ninguém sabia ao certo o tempo que iria durar, nem como que se daria, né, esse retorno. Para garantir a segurança dos alunos na volta presencial, várias medidas de segurança precisaram ser aplicadas e para isso foi criado o Placon,
que é o Plano de Contingência do IFSC. Ele tem como objetivo garantir a segurança de todos e a continuidade das atividades durante a pandemia. Esse plano foi feito por um grupo de pessoas que trabalham nos institutos, incluindo gestores, diretores e coordenadores responsáveis por tomar decisões e liderar o planejamento, professores e servidores administrativos que ajudaram a adaptar as aulas e atividades ao novo contexto, profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros e outros especialistas que orientaram sobre como evitar o contágio e organizar o espaço de forma segura. Algumas medidas adotadas pelo Placon foram protocolos de higienização e limpeza, uso obrigatório de máscara, distanciamento social, acompanhamento da saúde dos servidores e alunos, orientação e comunicação contínua e a implementação de um retorno gradual. O plano de contingência também é um legado importante, em termos objetivos, pragmáticos, de como lidar. Apesar de termos já a política de comunicação do IFSC, nós não tínhamos um comitê gestor de crise. E eu precisei nomear esse comitê em 2 dias, porque ele era pré-requisito para nós acessarmos as instâncias de governança ligadas ao governo do Estado e ao governo federal. E não é uma especificidade do IFSC. A UFSC também teve que montar as pressas, porque nós precisávamos dizer para o Corpo de Bombeiros, para a Vigilância Sanitária, olha, o Campus Palhoça vai retomar com 10% dos formandos. Qual a estrutura que vocês têm no campus disponível para que eles retornem? Quantos litros de álcool? Qual a disposição dos litros de álcool no mapa do campus? Quais os corredores de circulação para que eles evitem aglomeração? De uma hora para outra, a gente teve que elaborar um plano para o qual nós não tínhamos pessoas realmente capacitadas. Quem sabe tivéssemos nos campos que tem curso da saúde e tal, mas enfim, não na gestão. As pessoas que estavam na gestão não tinham essa capacitação e tiveram que construir. Começaram a ir atrás de referências. Dezenas de lives com especialistas de diferentes instituições. Então, isso realmente tomou muito da agenda da gestão, principalmente naquele momento. Então, se eu fosse pontuar as principais medidas, eu começaria com essa, assim, a primeira tomada de consciência do que estava acontecendo. E, para e passo, estratégias a partir da literatura e contando com a colaboração de muitos especialistas internos. Então, criou-se uma governança que superou as siglas, superou a institucionalidade e, de fato, isso foi decisivo para que nós tomássemos decisões que, a curto e médio prazo, resguardassem a saúde dos servidores e dos estudantes, que era o principal objetivo. Quando eu fiquei sabendo da notícia de que o campus estava aberto novamente, eu fiquei super feliz. Eu estava morrendo de saudade, estávamos preocupados uns com os outros. Nosso reencontro foi intenso e nos abraçamos. Ainda precisávamos usar máscara e isso era muito chato. Eu queria virar a página, deixar a pandemia no passado, mas ainda assim esse reencontro foi especial. Eu agradeço ao IFSC por me proporcionar esta felicidade, eu amei. É bom registrar, né, que nós assumimos a reitoria em agosto de 2021. Então, nós pegamos todo o processo que já vinha sido encaminhado pelas gestões anteriores. Então, o que nós fizemos foi retomar esse trabalho, né, e manter sempre, junto com o Conselho Superior, esses critérios estabelecidos por esse grupo. A gente sempre respeitou essas orientações. É claro que foi um momento de pressão. Ao mesmo tempo que a comunidade pressionava para que a gente ocupasse novamente os espaços, né? Nós tínhamos insegurança, né? Vai que os casos aumentem quando a gente estiver ocupando os espaços, vai que um colega nosso venha a sofrer uma consequência maior, né? De perca um colega porque veio trabalhar. Eram muitas preocupações assim. Porque alguns queriam, por exemplo, não tomavam a vacina e queriam entrar na instituição, a gente tentava orientar, educar, que era importante a vacina contra, no caso, a Covid, e outras orientações. Então, a gente procura ser rápido nas ações, e isso
a pandemia mostrou que realmente a gestão ela precisa ter velocidade na ação, né? Mas eu não acredito, eu não consigo lembrar de um planejamento, assim, de nossa sentado, não, agora a gente vai fazer isso, isso. Não, a gente foi, tipo, foi acontecendo e tá, vamos fazer isso, isso, isso. E eu acho que foi isso que a gente conseguiu fazer, mas funcionou, no geral. Eu gosto de olhar, eu não posso olhar com maldade para esse período, porque foi um período muito difícil. Tem que olhar com carinho e foi o melhor que a gente conseguiu fazer. Sempre reconheceram o esforço da instituição, né? E claro, nós como gestores sempre fomos a referência, né? De tirar dúvidas, como fazer. O problema é que a gente também não sabia, né? A verdade é essa. A gente também não sabia. Quando nós assumimos a direção, quando nós decidimos participar da eleição em 2019, jamais a gente imaginava que ia começar uma gestão em meio da pandemia. Então, ninguém estava preparado para aquela situação. E nisso os alunos sempre reconheceram, né, de que, por mais que houveram falhas, por mais que outras coisas pudessem ter sido feitas, se buscou fazer o melhor, que concluiu, né, naquela formatura deles, mesmo durante a pandemia. Todo mundo poderia trancar, né? Então, muitos alunos trancaram para voltar quando voltasse presencial. E muitos não voltaram. Então, com certeza, se nós não tivéssemos feito uma ação rápida de manter as aulas e de todo o suporte, por mais que ele não fosse o ideal, mas ele era o possível, né? Se não tivesse esse suporte todo, com certeza a evasão seria pior. Então, esse aprendizado, num curtinho espaço de tempo, nós ficamos no máximo 4 meses parados. Ou seja, uma instituição com o tamanho que é o IFSC, são 22 campos, 50 mil alunos, 2.500 professores, nós ficamos 4 meses parados. Se a gente fizer um comparativo com várias outras escolas, tanto da rede pública quanto da rede particular, pessoal, nós batemos o recorde. E com qualidade, veja bem, com qualidade. Nós tivemos evasão, sim, obviamente que a gente teve evasão. Mas se a gente pegar o campus Florianópolis como referência, que ele é muito grande, a nossa evasão, ela não foi grande em relação ao contexto todo, né? E a gente conseguiu botar isso em operação. Então, foi difícil? Nossa, muito. Mas eu sempre digo um ditado que o meu falecido pai falava: nenhum marinheiro se faz com mar calmo. É claro, a partir do momento que houve o uso da máscara, a possibilidade de você sair de casa, é claro que isso foi um facilitador, mas sempre, volto a frisar, né, com a vacinação e com as medidas cabíveis, né, por exemplo, o uso da máscara, lavar a mão, enfim, higienizar, né, para que você pudesse ter essa normalidade, né, que não era normal, né, evidente. Foi passado para nós que era para cobrar bastante higienização de álcool em gel, máscara, não entrava ninguém sem máscara, e alguns pontos tinha álcool em gel nas mãos. Esse foi o procedimento que passaram para nós. Algo que chamou bastante atenção foi a integração, muitas vezes, entre as atividades de extensão e de ensino. Tivemos alunos e professores que trabalharam um período na arrecadação de celulares e computadores, né, que as pessoas não usavam mais, em reconfigurar aquilo, formatar, instalar, arrumar para redistribuir. Então, alguns estudantes acabaram recebendo materiais dessa finalidade, né? Eles fabricaram esses totens grandes, né? Todos com equipamentos de automação que verificavam a temperatura das pessoas, dispensavam álcool em gel, davam informações de segurança, né, para as pessoas. O pessoal do laboratório de química produziu vários e vários litros de álcool em gel na época que estava em falta, né, no mercado. Inclusive, doamos esse tipo de material. Nós fizemos também ali no campus a produção do álcool a partir de vinho. Fomos até buscar numa vinícola ali da Serra com um caminhão dos bombeiros, vinho, né, que era impróprio para o consumo, era um vinho com defeito. Tivemos ações junto com a Receita Federal também de apreensões de bebidas ali que foram destinadas para a produção do álcool. Então, a extensão ela foi bastante fortalecida nessas interações aí para um bem comum, para um retorno social a partir de conhecimento sendo entregue e de produtos, né, para combater, né, o vírus. Quando houve o retorno, houve nos nossos alunos esse sentimento de, puxa, que bom, voltamos.
de estar encontrando os colegas. Essa convivência no campus é saudável e muitos alunos estavam precisando disso, né? De estar com seus colegas, de estar convivendo presencialmente, de estar nesse espaço que é o espaço acadêmico, de trocas, de convivência, que os alunos gostam, os professores gostam. Isso a gente recebia toda semana pessoas que iam trabalhar. Um caso particular, eu fui ao campus naquele dia, pela manhã, entrei no registro acadêmico, quando eu vou saindo, uma mulher bem vestida. Eu olhei e eu conheci essa mulher. Eu comecei a olhar para o rosto dela assim, mas era um servidor nosso, com comorbidade, que não podia de maneira alguma entrar no campus, se vestiu de mulher para poder visitar o colega dele lá de trabalho. Só tinha silêncio. Aqui no campus, só silêncio. E aí, quando o retorno veio, né, gradualmente, foi voltando aquele barulho que a gente gosta, né? Que é aquele barulho do estudante presente aqui. Quem vive hoje o campus com um monte de pessoas caminhando, estudantes, enfim, barulho, e entra no campus quando ele está vazio, é um choque, né? E naquele momento a gente vinha para o campus durante a semana, num dia que era para ter 1000 alunos passando por aqui, e não tinha ninguém. Então isso foi algumas experiências, assim, sensações bastante chocantes que eu vivi, e acho que os colegas também, né? Então são pontos a deixar para a gente refletir, né? De como essas questões que fogem do nosso controle podem interferir no nosso dia a dia. Uma coisa bonita foi no primeiro semestre de retorno que todo mundo estava muito feliz de vir para a escola. Os alunos muitas vezes vêm com as caras assim de mais um dia na escola, né? E naquele semestre estava todo mundo muito faceiro de vir ver os colegas, de sentar ali. A gente via assim um júbilo de, olha, vencemos aquilo e estamos aqui, né? O que mais me marcou foi a primeira formatura que eu, de forma presencial, porque antes elas foram todas virtuais, a primeira formatura que eu consegui presidir de forma presencial depois da pandemia. Para mim foi extremamente emocionante. Porque, assim, desculpa, eram vários alunos que, às vezes, não tinham convivido, não se conheciam, tinham os responsáveis. Eu fiquei muito emocionada. E quando a gente chega na formatura, o meu, pelo menos, é o meu ápice. Quando eu vejo os alunos ali sentados para receberem o canudo. É para isso que a gente trabalha. E bem, né? Então, para mim, foi um momento assim, de grande satisfação. Esse período, apesar de adverso, né, e difícil, complicado, ele foi importante para a nossa instituição. A gente mobilizou competências e esforços que, às vezes, a gente até não conhecia. E aprender a lidar com situações tão adversas acabou nos unindo muito enquanto gestores na época e enquanto servidores, né? Então, de um lado, a gente estava isolado socialmente, mas, por outro, a gente manteve, né, continuava interagindo e manteve o trabalho coletivo de forma remota, né? Esse é um aprendizado que, né, valeu a pena, de certa forma. Foi um momento difícil, não só para a instituição, mas, né, o mundo todo, né, foi afetado por essa situação. E o mais importante é a gente pensar juntos, né, estar juntos nesse momento, né? Eu acho que o fato de todos estarem pensando de forma coletiva, pensar no próximo, da situação do próximo, isso acho que foi um ponto que eu digo um fator positivo desse momento triste e negativo, né, para o ser humano, né? Porque isso de certa forma afetou a todos, né, sem exceção. Então a gente entende que foi um momento de reflexão também, né, de a gente refletir um pouco na vida e dar valor, né, à vida. Que a escola também salva vidas. E ela cumpriu essa função na pandemia, né? Não só pelo currículo, ela cumpriu essa função porque ela é uma instituição, talvez das mais importantes do nosso tempo. Eu acho que a palavra da pandemia foi união. Agora, o que a pandemia trouxe, ela trouxe
a empatia, e isso ficou muito forte. E eu lembro isso e relembro para os alunos, para discentes, docentes. Ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos nos unir para as coisas acontecerem. É muito nítido hoje, se você entrar numa sala de aula aqui do Campus São José, você vê no chão ainda as marcas do distanciamento das carteiras, a marca do limite onde o professor poderia ir no chão. A gente fez questão de deixar, isso o tempo vai apagar. Foi, assim, um movimento muito bonito, assim, que realmente a gente sente orgulho de fazer parte do IFSC.